O Flamengo perdeu Pedro para o restante da temporada 2024 e para um bom pedaço também da temporada 2025. Lesão gravíssima no joelho do atacante, ligamento cruzado anterior, pelo menos aí 7, 8 meses de recuperação, podendo chegar a mais até um ano. O torcedor rubro-negro está angustiado, está chateado, desesperançoso, e eu até me incluo entre esses torcedores rubro-negros que quando recebeu a notícia ontem, ficou assim, olhando para a parede por alguns momentos, tentando entender o que estava acontecendo. O Flamengo rapidamente já se movimentou no mercado, foi atrás de Anthony Martial, consultou o staff do jogador francês de 28 anos, do Manchester United. Vamos conhecer um pouquinho desse atleta e entender se ele cabe muito bem no Flamengo, qual o perfil dele, se faz sentido contratar. Bom, você já viram aí na capa desse vídeo, né? Que eu falei que ele é jogadoraço. É jogadoraço, sim. Mas vamos entender isso aqui no detalhe. Aí depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, antes da gente seguir para o conteúdo, antes da gente falar de Anthony Martial, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo, e também se inscreve no canal. Gente, vamos lá. Primeiro, falar da importância do Pedro, né? É chover no molhado, mas, enfim, a gente precisa abordar isso aqui. 30 gols, 8 assistências em 2024. Ele é um jogador muito importante, talvez o mais importante do Flamengo nessa temporada. Para além dos gols e das assistências, né, ele é muito influente no jogo. Inclusive tem sido cada vez mais, vinha sendo cada vez mais nos últimos tempos, nos últimos meses, cada vez mais baixando para gerar jogo, sendo participativo, né, tocando mais na bola. Jogador muito técnico. Então cai como uma bomba para o rubro-negro, para o técnico Tite, essa notícia, para o elenco, para todo mundo envolvido em Flamengo, essa notícia da contusão do Pedro. Uma péssima notícia. Quero também falar, gente, que a gente não pode esquecer do aspecto humano aqui, né? A gente está aqui preocupados, enquanto rubro-negros, com a situação do clube, com a situação de como é que vai seguir a temporada do Flamengo sem o Pedro, mas é importante a gente pensar pelo aspecto humano, lembrar do jogador, né? Então, um beijo para o Pedro, muito axé para o Pedro, nesse momento tão difícil, que ele possa superar isso da melhor forma possível, que ele tenha força, tenha serenidade, que ele possa estar junto da sua família. Ele acabou de ter 2 filhinhas gêmeas, ele vai curtir um pouquinho, pelo menos, essas meninas, né, ali, mas ele deve estar sofrendo muito, muito, muito com essa lesão. Então, assim, não esqueçamos de mandar um axé muito importante assim, para o Pedro, para que ele possa superar tudo isso. Estava vivendo o melhor momento da carreira, voando, né, voando, jogando muita bola. Então, é muito angustiante para o torcedor, é mais angustiante ainda, podem ter certeza, muito mais para o atleta. Então ele está ali passando uma situação muito difícil. Bom, vamos falar do Anthony Martial. Quem é esse cara? Como ele joga? Como é que ele se encaixaria no modelo de jogo do Flamengo? Vamos olhar para informações dele de desempenho e também vamos olhar para esse asterisco aí no desempenho dele, que é a questão do histórico de lesões, né? Eu sei que vocês já estão pesquisando quem é o Martial. Essa notícia aí da possível vinda dele para o Flamengo já estourou, já está todo mundo falando sobre isso, então já está todo mundo sabendo que ele tem um histórico de lesões. Vamos falar sobre tudo isso no detalhe agora. Bom, tá aí então a notícia do Fabrício Romano sobre a consulta que o Flamengo fez ao staff do jogador, do Anthony Martial, para entender qual é a situação do jogador, como é que seria a disposição do jogador para vir jogar no Brasil, quanto tempo de contrato ele espera ter, qual seria o valor do salário, tentar entender também como é que está em termos físicos, né? Se ele está saudável. Então o Flamengo faz essa consulta para entender como é que está o atleta, e o Fabrício Romano noticiando aí no Instagram dele, e aí depois repercute para tudo quanto é lado, já está no GE, já está em tudo quanto é canto. Bom, quem é o Martial? Ele é o Anthony Jordan Martial, nasceu em 5 de dezembro de 95, está com 28 anos, vai fazer 29 anos aí no final do ano. Posição, atacante, primordialmente centroavante, mas também joga pelos lados. A gente vai entender um pouquinho mais como é que ele joga quando eu for trazer os vídeos para vocês daqui a pouquinho. Ele tem 1,81 de altura e o pé dominante é o pé direito. O Martial foi eleito o Golden Boy de 2015, esse prêmio que elege o melhor jogador do mundo até 21 anos. Naquela altura ali ele tinha 19 para 21 anos. Então, um jogador que apareceu muito promissor por conta da técnica que ele tem, da qualidade que ele tem. A gente vai ver também nos vídeos como ele é bom jogador. Desempenho por clube, 403 jogos no total, 106 gols, 56 assistências. A gente está falando de 162 participações em gols em 403 jogos.
Comparando com o Pedro tem um pouco mais de participação em gols do que o Marcial. O Pedro tem 45 jogos a menos, mas tem um pouco mais de participações em gols. 165 gols e 35 assistências em 358 jogos, uma média um pouquinho superior à do Marcial em participações em gols. Aqui o histórico de lesões do Marcial, né? Isso realmente é algo que preocupa. Tem que entender a condição física dele, como é que ele está para poder jogar com frequência, para poder aguentar uma sequência de jogos, para poder de fato contribuir, porque também não dá para chegar aqui e se machucar. Então ele tem um histórico bem importante de lesões e a última sendo bem significativa, né? Tendo que fazer uma cirurgia ali na virilha, se ausentando de campo por bastante tempo. Ele está bastante tempo sem jogar, então isso de fato é algo que preocupa e o Flamengo tem que olhar para isso com muita atenção. Olha aqui a lista de jogos. Você tem ele participando de jogo dia 24 de outubro, depois 29 de outubro, 1º de novembro, 4 de novembro, 11 de novembro, depois ele fica 2 semanas sem jogar, volta a atuar 26 de novembro e ele vai tendo uma sequência até ter esse problema na virilha. Ele estava sendo utilizado pelo Ten Hag, nem sempre como titular, mas vinha numa sequência, vinha sendo importante ali, vinha participando dos jogos do Manchester United e o Ten Hag entendendo que o Marcial poderia contribuir, ser um cara importante, não faz tanto tempo assim. Vamos olhar para o Marcial em campo. Ele joga muita bola. Olhando só para o campo e bola, esquecendo um pouquinho histórico de lesões, ele é muito bom. Primeiro lance que a gente vai ver, ele recebendo um passe aqui e conduzindo, tá? Com muita inteligência para fazer o passe no momento certo. Temporizar, que a gente fala na linguagem mais técnica. Ele esperou o companheiro fazer o arraste, atrair a marcação para só depois fazer o passe para um segundo companheiro, né? Passe na força certa, na medida. Ele é muito técnico, os passes são muito bons, a gente vai ver tudo isso no detalhe nesses vídeos aqui. Impressionante a qualidade do jogador. Faz o passe aqui para o companheiro que acaba não fazendo gol. Aqui, ele em destaque no contra-ataque, vai pegar essa bola aqui e olha a qualidade do domínio, né? O primeiro toque dele na bola é muito apurado. Então ele já domina ajeitando. Então o primeiro toque é muito apurado. E olha só essa bola que ele vai fazer aqui na profundidade, espetacular. O Marcial é, ao mesmo tempo, técnico e habilidoso. Por que técnico, né? Tem domínio, tem passe longo, tem finalização e também é muito habilidoso. Vocês vão ver a qualidade desse jogador em drible curto. Agora, olha só essa jogada aqui. Balança para um lado e para o outro, muda de direção, usa as duas pernas para driblar, gira no próprio eixo. Muito recurso para driblar. Ele é muito bom no drible também. Aqui, jogando como um 9 mais adiantado, na profundidade aqui e fazendo um belo pivô para pisar aqui para o Pogba, nesse momento aqui, ele jogando com o Pogba lá no United. Então, também faz um bom pivô, atleta de 1,81, segura bem esse duelo no pivô, sustenta bem em força, consegue fazer esse papel muito bem feito também. Então, ele pode emular muito bem o Pedro, porque pode baixar para jogar, gerar jogo, tem até mais velocidade do que o Pedro para contra-ataques, tem a técnica também para achar os passes, também para jogar no pivô, então pode sim emular o Pedro muito, muito, muito bem. Aqui, uma bola que sobrou para ele aqui de um corte que o adversário fez. Ele vai dar de novo um primeiro toque na bola para já finalizar. Ele só precisou de um primeiro toque na bola, um domínio, para já ajeitar essa bola para finalizar. Bom finalizador também, especialmente nesse tipo de bola que vocês acabaram de ver. Essa bola chapada, tentando tirar do goleiro. É a especialidade da casa, ele faz essa bola muito bem. Então, quando ele vier abrir aqui no corredor lateral esquerdo, que ele gosta de fazer esse movimento, ele pode vir chapar essa bola lá no outro canto. Quando ele vier fazer esse movimento, é muito importante que alguém ocupe a profundidade para que o time não fique sem ninguém ali ocupando aquele corredor central, empurrando os zagueiros, fixando os zagueiros. Então, o Bruno Henrique pode fazer esse papel, a Arrascaeta pode fazer esse papel, até o Alcaraz, quando estiver em campo também. É importante que alguém ocupe esse espaço quando ele vier fazer esse movimento. Ele vai fazer esse movimento, ele gosta de fazer esse movimento, então é importante que, caso ele de fato venha para o Flamengo, né, em campo, quando ele faça essa movimentação para os lados do campo, especialmente para o lado esquerdo, alguém ocupe ali a profundidade, senão o time vai ficar sem profundidade, vai ficar sem peso ali na área, tá? Bom, aqui mais uma situação que ele vai baixar para gerar jogo. Olha aqui, ele de novo fazendo um belíssimo domínio e de novo arrastando, driblando aqui, ele acaba sendo desarmado no final. O primeiro toque na bola é impressionante. Olha só, esse de novo, o primeiro toque na bola, a qualidade que ele tem para girar, já dominar girando. É sempre assim, né? O domínio muitas vezes usado já como drible ou então para preparar para a aproximação, o famoso domínio orientado. Então, muito forte no domínio orientado, isso é muito importante para jogar no alto nível. Ele já gira aqui, vai arrancar e de novo vai tentar uma jogada de arraste e aí ele acabou dando esse calcanhar de muita qualidade aqui para o Juan Mata, né? Tentou arrastar, acabou ficando marcado, deu um belíssimo calcanhar, muito recurso, tá? Jogador muito técnico. Aqui ele de novo baixando para gerar jogo
no entrelinhas, né, para participar, para se associar, muito associativo, vai fazer o tapa de primeira, vai querer receber nas costas, vai pedir para receber nas costas, né, vai atacar esse espaço que ele mesmo gerou. E aqui eu estou destacando os jogadores do United ocupando o espaço que ele deixou, né? Novamente falando sobre essa ocupação de espaço, né? É importante que quando ele baixe para gerar jogo ou no corredor ou no entrelinhas, que esse espaço seja ocupado pelos companheiros. Aqui ele vai receber de volta e vai dominar com a esquerda, progredir e fazer um gol. Muito recurso, realmente é um jogador muito, muito técnico. A gente vai ver de novo ele finalizando aqui agora, essa capacidade que ele tem de chapar de longe, mais uma vez mostrando para vocês que quando ele vier fazer esse movimento aqui pelo lado esquerdo, tem uma chance muito grande dele gerar espaço para ele mesmo e bater no canto. E ele pode conseguir alguns gols dessa forma aqui. É uma jogada que ele gosta muito de fazer. Ó. Gerou espaço para ele mesmo, limpou e bateu. Tá? Então ele é muito forte nesse tipo de jogada. Aqui a gente vai ver mais uma vez a força que ele tem para sustentar a duelo em força e mais uma vez o domínio. O domínio é muito apurado. Ele já vai dar um primeiro toque na bola, tirando aqui ó, do zagueiro. Tá? O zagueiro não consegue tirar essa bola dele porque o primeiro toque foi muito apurado. Aí ele sustenta em força, consegue lidar muito bem com essa pressão aqui nas costas, lida com muita naturalidade com isso e faz o passe na profundidade aqui para o Rashford com muita naturalidade, muita visão de jogo, muita capacidade de dar assistências. Ele tem um número muito interessante de assistências porque tem muita visão de jogo, muita técnica para fazer o passe na força certa, no momento certo. Então aqui mais uma assistência para a conta do Martial. Aqui mais uma vez vai girar dominando, muita qualidade para girar dominando e de novo sustentando aqui em força, tá conseguindo se impor, bota a mão aqui no adversário para poder girar e aí ele vai fazer um passe aqui para o companheiro que vai fazer um gol. Então, ele é muito técnico, ele é muito, muito bom jogador, galera. Impressionante o que joga a bola Martial. Tá? Aqui, ele recebendo no lateral aqui, vai receber essa bola de novo, vai sustentar em força e vai achar um passe para mais uma assistência. Ele tem um bom número de assistência porque é realmente um jogador muito técnico, muito capaz de achar os companheiros e de fazer esses passes com muita qualidade. A gente vai ver mais uma vez aqui ele entre os zagueiros, baixando para receber essa bola e se associar, vai tirar essa bola da zona de pressão, vai aguentar essa pressão nas costas aqui, um empurrão, se associou e deu mais uma assistência. Rafa, mas e aí? Esse equilíbrio entre histórico de lesões, ele acabar não sendo esse jogador que esperava-se que ele fosse, e ele no Flamengo, faz sentido ele jogar no Flamengo? E aí, o que você acha? Galera, eu acho que é momento de arriscar. Não dá para ficar pensando muito. Traz o cara. Traz o cara. Está na hora de arriscar. Custa muito dinheiro, claro que o salário do cara não vai ser baixo, isso é óbvio. O atleta que está lá no Manchester United recebe um salário poupudo lá em Libra, mas para mim é hora de arriscar. Sinceramente, eu sou entusiasta da chegada dele no Flamengo. É óbvio que tem que olhar direitinho como é que está a condição física do atleta, mas se tiver apto, eu acho que tem que vir sim. Tem que vir sim porque se encaixa no modelo, para poder gerar jogo, fazer tudo isso que o Pedro faz e ainda conseguindo até fazer um pouco mais em termos de mobilidade, né? Talvez não seja tão finalizador quanto o Pedro, talvez não entregue tantos gols quanto o Pedro, que estava fazendo gol de tudo quanto é jeito, mas pode até gerar mais jogo em termos de baixar um pouquinho mais, de arrastar um pouquinho mais, por exemplo. Então, é uma questão de fazer um pouquinho de adaptação para que outros jogadores ocupem o espaço quando ele saia, porque ele vai sair, e aí, se conseguir fazer esse encaixe, tem tudo para dar muito, muito, muito certo. E o Flamengo sim, volta a pensar em ganhar títulos e em ter um 2024 interessante com a chegada desse jogador. Por quê? Porque a preocupação do rubro-negro nesse momento é, cara, acabou o ano e não dá para culpar o rubro-negro que está pensando assim. Então, seria um sopro de esperança, de novo, para o rubro-negro. Cara, tá chegando um cara de um ótimo nível que pode contribuir. E a gente está falando de um cara que já jogou no mais alto nível da Europa para vir jogar aqui no Brasil. A gente sabe que, em tese, obviamente, né? O cara chega aqui para deitar. Ainda mais um cara desse nível técnico Martial. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham dessa possível contratação. Vocês gostam? O que vocês acharam da análise? Faz sentido esse encaixe dele que eu falei aqui com o modelo de jogo do Flamengo? O que vocês acharam dessa questão do encaixe dele? Quero ler vocês nos comentários. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui. Valeu!